Olá a todos assistindo a Lusa TV, eu sou Jéssica Soler, assessora de imprensa, e estamos direto do hotel em Presidente Prudente com o técnico Leandro Zago. Boa noite, Zago. Boa noite a toda a nossa torcida. Recebemos várias perguntas da imprensa local e vou aproveitar para começar a coletiva com uma do Cid Júnior, das rádios Prudente News e 101 FM. Primeiro, ele te desejou boas-vindas a Prudente. Obrigado. E ele pediu para você fazer um balanço da primeira fase da Portuguesa na Copa Paulista. Dá para dizer que a partir de agora é uma nova competição pelo formato de mata-mata? Bom, com certeza a competição muda de caráter. A gente tinha primeiro uma competição de regularidade, ida e volta, mesmas equipes, 10 jogos. A gente conseguiu ter um aproveitamento muito bom. Terminamos aí a primeira fase praticamente sem derrotas. Tivemos apenas uma num cenário em que não tinha futebol, né? Então, em todos os jogos em que houve futebol, a gente saiu invicto da primeira fase. Acho que isso foi um grande mérito, conseguimos ter uma solidez defensiva, ter um bom aproveitamento no ataque. Tivemos alguns retornos na reta final, alguns jogadores que chegaram, justamente porque a gente sabe que essa mudança de caráter da competição muda tudo, né? O aspecto emocional muda bastante, a forma de se preparar para os jogos, a forma de jogar os jogos. Então a gente se preparou muito, né? E a nossa filosofia de jogar cada jogo como uma final, justamente para a gente se preparar para os jogos que são decisivos e que são finais. Esse é uma final, porque só existe semifinal, não são mais 6 jogos, são mais 2 jogos. E aí depois mais 2 jogos e depois mais 2 jogos. Então é assim que a gente abordou desde o início, de enfrentar os jogos como finais, com seriedade, com intensidade, para a gente poder chegar preparado para esse momento e que agora, de fato, em 2 jogos você pode estar fora da competição ou estar numa semifinal. Seguindo essa linha da fase de grupos e mata-mata, o Cássio Oliveira, repórter das rádios 101 FM Prudente News, perguntou quais os aprendizados que a comissão técnica da Portuguesa traz da primeira fase e que poderão ser implantados no mata-mata. Bom, eu acredito que, por questão pessoal, para mim, a gente tem que aprender tudo todo dia, né? Todo dia é uma oportunidade de aprendizado e de evolução. Mas, mais do que aprendizado, e a gente teve alguns aprendizados, acho que foi importante para a gente ter um conhecimento do grupo, saber como cada jogador reage em cada momento do jogo. Nós tivemos poucas vezes perdendo, que a gente teve que reverter e a gente reagiu bem. Nós tivemos vencendo e buscando ampliar placar, nós tivemos empatando e tendo que buscar a vitória. E em cada momento desse, cada tem sua particularidade, a gente conseguiu identificar muito das características dos jogadores, né, que reagiram bem nos momentos de pressão, aqueles que talvez precisavam de mais alguma orientação para poder melhorar. E nisso a gente busca chegar nesse momento da competição com o máximo de acerto possível, né? Tentando eliminar ali tudo que a gente pôde eliminar de aresta para chegar e tomar as melhores decisões. E claro, somos humanos, a gente busca acertar sempre, isso não garante que a gente vá acertar, mas hoje já muito mais conhecedor do grupo. O Gabriel Fernandes, do programa Paixão Lusa, pediu para você comentar um pouco sobre os novos contratados Dudu Miraíma e Renan Gorni e perguntou quais as características que você acredita que eles podem acrescentar ao elenco. Bom, eu falei recentemente aí em algumas coletivas que quando a gente trouxesse atletas, eram poucos, mas que fossem de fato ter um nível que pudesse agregar a equipe. E foi justamente isso que a gente foi buscar. Então, além do retorno nessa reta final do Pedro Bortoluso, a gente foi buscar o Renan, que é um centroavante, né, o Renan Gorni, que é um centroavante que vem jogando aí, alternando séries B e C. Um jogador que tem tido bons números nos últimos 3 anos. Né? Esse ano ainda não é um ano que ele conseguiu ter toda a performance dos últimos anos, mas ele é um atleta ainda de idade muito boa de performance, então a gente acredita muito nisso pelo que a gente já viu ele jogar, um centroavante de área com as características de movimentação, tem boa estatura, mas também é leve, tem boa técnica, boa definição. E o Dudu é um jogador que é um talento do Vitória, estava emprestado ao Náutico, ele joga tanto como um 8 como um 10, então como um segundo volante ou como um meia. Jogador inteligente, boa técnica, um armador, também faz um segundo volante. Então são jogadores que a gente foi buscar de um nível superior à competição para que a gente pudesse trazer para nós qualidade. Qualidade melhora nos jogos, melhora a qualidade dos treinos, consequentemente gera uma concorrência muito positiva dentro do grupo. A equipe do GE.com de Prudente
comentou que é o retorno da Luz ao Prudentão depois de 12 anos, né? A última vez foi no Paulistão de 2011. O Grêmio Prudente tem um bom aproveitamento e conseguiu a maior parte de suas vitórias jogando em casa. Pensando nisso, a vinda 2 dias antes tem a ver também com a ambientação ao local para ter um dia de treino na cidade? Na verdade, em relação à ambientação, acho que nem é a questão principal. A questão principal é recuperar de uma longa viagem, né? O deslocamento de São Paulo para cá é muito longo. E se você vem na véspera, você acaba não tendo tempo para recuperar para o jogo. A gente tem estudos que mostram que X horas de viagem demandam tantas noites de sono para serem recuperadas e a gente tem que respeitar isso. Então hoje a gente treinou, os atletas ainda estão em fase final de recuperação, pós-semana, pós-viagem, e justamente para a gente poder ter isso, porque a questão da ambientação... tem um clima particular aqui, é uma cidade que a gente sabe que faz um calor acima do de São Paulo, então a gente tem que saber disso. Mas nós temos atletas experientes, jogar no Prudentão é um pouco diferente, é um campo que a arquibancada é afastada do gramado, isso dá uma sensação diferente para o jogo, de espaço, de perceber o espaço de jogo, o tipo de grama, a gente vai ter que se adaptar lá. Então tem tudo isso, além, claro, da equipe do Prudente, que é o principal. As características, das qualidades que a gente tem que respeitar e se preparar para enfrentar. O Vinícius Garcia, da Rádio Comercial de Presidente Prudente, falou: a Portuguesa é citada por muitos como o time favorito desse confronto, mas como fazer para que esse favoritismo da Lusa não acabe atrapalhando os atletas em campo? Complementando com Gabriel Fernandes, que perguntou como a comissão técnica trabalha a parte mental dos atletas para jogos como esse. Então, a gente trabalha a parte mental desde o início da preparação. Eu converso com eles sobre isso, sobre como se preparar emocionalmente para jogar os jogos. A questão do favoritismo ela é a seguinte: desde a minha apresentação, do primeiro contato que eu tive com o grupo, desde a minha primeira coletiva, eu falo que a gente tem total consciência que a Portuguesa entra na competição para buscar o título. Isso, de forma alguma, é desrespeito com os nossos adversários, mas é saber o nosso posicionamento dentro da competição, o nosso objetivo dentro da competição. Então a gente está trabalhando com isso desde o início. Não é uma pressão para nós, porque a Portuguesa, quando joga essa competição, ela só tem um objetivo, que é vencer a competição. É uma camisa gigante e que está jogando uma competição que, se você olhar para a história da Portuguesa, é uma competição que, nesse momento, a Portuguesa precisa passar para poder atingir novamente o que ela pode atingir no patamar do que ela já teve. Então, não tem como a gente disfarçar isso, os jogadores têm que estar preparados para isso. Ninguém que está aqui pode sentir pressão nenhuma, que não seja aquela normal do jogo. A ansiedade, o atleta tem que sentir uma ansiedade controlada, porque é aquela sensação boa pré-jogo que ele tem que ter, mas tudo dentro da normalidade de um atleta de alto nível quando ele vai jogar um jogo desse. Então é normal que ele passe por isso, que a gente passe por isso, mas está tudo dentro do previsto. Não é nada novo para nós, porque a gente jogou a primeira fase com todos os adversários jogando isso contra nós, ou seja, nos dando esse favoritismo nos jogos, independente do campo que a gente ia jogar, porque a gente sabe do nosso objetivo dentro da competição. Então isso não muda, a gente respeita o adversário, mas a gente está lidando com isso já há 10 jogos. O Antônio Quintal, do Paixão Lusa: para esse próximo jogo, como você pensou em utilizar os novos reforços? Irão jogar, vão ficar no banco, ou você manterá o time titular da última partida com o acréscimo das voltas do Robson e do Tauan? Isso ainda a gente vai pensar melhor, a gente vai definir. Não é algo que eu consiga antecipar nesse momento, nem devo antecipar, na verdade. Mas, como eu já falei, né, as características dos dois jogadores, né, numa resposta anterior, são como eles vão ser utilizados. Né? E vai depender das circunstâncias do jogo, de como a gente vai fazer. A gente tem que respeitar também uma hierarquia. Nós temos uma equipe que construiu essa campanha, então a gente tem que pesar tudo isso aí na hora de tomar as decisões. Mais uma da equipe do GE.com, de Presidente Prudente: em meio aos seus estudos e análises, como você vê o desempenho do Grêmio Prudente nessa Copa Paulista? Complementando com uma do Cid Júnior, do Prudente News, o que você espera do adversário no jogo de amanhã? Bom, na verdade, a gente acompanhou algumas partidas, a gente pegou informações, né, com os adversários, né, com alguns adversários que enfrentaram. A gente viu essa questão do aproveitamento casa e fora, de como eles jogam os jogos em casa, no caso, por causa dessa partida. A gente vai trabalhar na semana que vem como eles jogam, principalmente os jogos fora. E o que eu posso dizer é que a gente vem preparado. Eles utilizaram, basicamente,
aí alguns esquemas táticos ao longo da competição. Eles perderam 2 jogadores importantes, um zagueiro e um meia, ao longo da competição. Isso mudou um pouco a forma como o Ademir tem montado a equipe. Então eles têm, em alguns momentos e alguns lugares do campo, eles defendem 4-4-2. Quando eles sobem para pressionar também. Em algumas vezes eles tentam fazer um encaixe subindo com o lateral direito para encaixar a pressão, né, mais alta. E aí acaba ficando ali um 3-1-4-2 para pressionar, ou algum desenho, dependendo do encaixe do adversário. Então a gente analisou tudo que eles podem fazer e a gente se preparou para tudo isso, para poder entender também como eles estão pensando nos encaixes no jogo contra nós. Falando sobre o Ademir, né? O Vinícius Garcia, da Rádio Comercial de Presidente Prudente, e o Cássio Oliveira, da 101 FM Prudente News, perguntaram sobre isso, a sua relação com o Ademir Fezan. Você mesmo comentou na última coletiva, né, contra o São Caetano, que você já conhecia ele, e eles pediram para você falar um pouco dessa relação com o técnico do Grêmio Prudente, que é um amigo seu e contemporâneo de carreira. Exato, a gente é contemporâneo, a gente não tem se falado com tanta frequência, mas a gente está nos mesmos grupos de WhatsApp de treinadores, então sempre estamos ali comentando algumas coisas. O Ademir, conheço ele há bastante tempo, a gente tinha alguns amigos em comum lá atrás, aí depois a gente se conheceu pessoalmente numa licença da CBF, na licença B em 2015, e aí a partir daí a gente manteve um contato um pouco mais regular, a gente se acompanha o trabalho um do outro, torce um pelo outro, claro que aí amanhã cada um defendendo o seu lado, né? Mas é um cara competente, que vem fazendo bons trabalhos, fez um bom trabalho ali mais próximo da capital no Primavera, subiu a equipe, né? Fez um bom trabalho, tirou a equipe da 3, colocou na 2 e estava agora fazendo um bom Paranaense, teve mudança lá, não entendi também a saída dele lá, mas vinha fazendo boa campanha e agora veio para o Prudente e conseguiu classificar a equipe ali, né, pegou um trabalho ali, conseguiu classificar a equipe e assim, é um cara que se preparou, é um cara que é sério, que estuda, que é competente, então tudo isso pesa em favor do Grêmio Prudente e a gente tem que estar preparado para enfrentar. Zago, muito obrigada pela participação. Quero agradecer a todos os jornalistas da imprensa local que mandaram perguntas e participaram, e também aos nossos jornalistas. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigado. Boa noite.